No Brasil, milhões de pessoas sofrem com as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. No mundo, 390 milhões de pessoas contraem dengue. A cada 4 minutos, um novo caso de chikungunya é notificado. E 80 países são afetados pela Zika. O método Wolbachia surge como uma forma complementar para ajudar na redução dessas doenças. O método Wolbachia se iniciou lá na Austrália, mais ou menos 2008, 2009, quando vários pesquisadores estavam tentando ver a maneira de reduzir a competência vetorial do mosquito Aedes aegypti, que é a capacidade dele transmitir as arboviroses como dengue, zika e chikungunya. Nessa época já se conhecia da propriedade da Wolbachia. Apesar de ser muito comum na natureza, cerca de 60% dos insetos, ela nunca foi encontrada naturalmente no Aedes aegypti. O método Wolbachia é uma iniciativa sem fins lucrativos, autossustentável e complementar de controle das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Atualmente estamos presentes em 11 países e no Brasil atuamos no estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Niterói e Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, estamos em Belo Horizonte, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande e no estado de Pernambuco, em Petrolina. Então foi um processo de inserção no ovo do mosquito Aedes aegypti e com isso ele tem agora a Wolbachia e foi descoberto que quando o mosquito tem a Wolbachia, os vírus que ele poderia transmitir não se replicam bem ali dentro do corpo do mosquito e com isso ele não transmite essas doenças como dengue, zika e chikungunya. O ciclo de transmissão dessas doenças é então interrompido e assim é reduzido o número de pessoas infectadas. Vale lembrar que a Wolbachia é uma bactéria natural e os Aedes aegypti com Wolbachia não são transgênicos. Eu me senti muito importante nesse projeto, sabe? Para mim foi de imensa importância a participação no projeto Wolbachia. Enquanto ele tiver, eu quero continuar participando do projeto, porque é uma coisa muito bonita, muito boa, sabe? E só vem para fazer o bem. Essa experiência é um processo de trabalho que está dando certo e que eu acho que deve ser replicado em vários outros lugares. Aqui no Brasil, na África, em qualquer lugar do mundo, dá certo. Nas biofábricas do WMP, nossos mosquitos nascem sempre com Wolbachia. Aqui no Rio, produzimos o ovo que é enviado para Campo Grande e Petrolina. Em todas as fábricas do WMP, o mosquito passa por várias etapas de criação. Nos nossos laboratórios, nós temos algumas colônias de Aedes aegypti com Wolbachia. Essas colônias produzem ovos que serão encaminhados para a sala de larvas, onde eles serão eclodidos. As larvas se desenvolvem até o estágio de pupa para serem levadas para a sala de tubos. Nos tubos, as pupas atingem a fase adulta e os mosquitos podem ser liberados em campo. Bom, trabalhar com mosquito para mim não é uma atividade tão simples quanto parece, né? É uma atividade onde você demanda muitas formas diferentes de alimentação, por exemplo, porque nós trabalhamos desde o ovo até a fase adulta. Então a gente vai ter que lidar com diferentes tipos de ambientes que aquele mosquito vai viver, né, e se desenvolver. É uma atividade que demanda algumas especificações. Você precisa entender como o mosquito está se desenvolvendo e se alimentando em cada um desses ambientes, né? Então é uma atividade prazerosa, é uma atividade que me dá prazer de fazer parte, mas ao mesmo tempo demanda um certo cuidado, demanda uma certa especificação para isso. Para mim, trabalhar na biofábrica é gratificante, no ponto de que eu estou dentro do ciclo de vida desses mosquitos, então eu consigo ver desde o comecinho, nas primeiras fases, até o final. Quando chega lá no finalzinho desse ciclo, eu consigo observar que todas essas manipulações, essas presenças que a gente tem durante esse ciclo, eles vão gerar uma quantidade interessantíssima de ovos, que geralmente a gente consegue atingir a nossa meta semanal, às vezes até consegue produzir um pouco mais
inclusive na meta que nos é proposta. É prazeroso saber que eu estou fazendo parte de um projeto que está conseguindo, através da pesquisa, através da ciência, através do estudo, impactar positivamente a vida de tanta gente. O método Wolbachia tem biofábricas em 4 estados brasileiros para atender às demandas de cada município. Elas estão localizadas no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul e em Petrolina, em Pernambuco. Antes de liberar os mosquitos, precisamos mapear o território, definir os pontos de soltura e as rotas de soltura. Para isso, contamos com a equipe de dados. A partir disso, liberamos a Aedes aegypti com Wolbachia nos bairros. Essa liberação pode ser feita de 2 formas, ovo ou liberação de adultos. A liberação de adultos pode ser feita de veículo ou a pé. A pé, ela será feita quando for de difícil acesso para o veículo. O método Wolbachia, né, que a gente começou aqui na nossa região, aqui na região Nova Venda Nova, para mim, como agente, foi um marco muito importante, né, na nossa profissão, porque apesar de ser um projeto piloto, a gente tem visto que os resultados têm dado muito positivos e assim a gente fica muito feliz de saber que está fazendo parte dessa nova etapa aqui em Belo Horizonte, né? Bom, fazer parte dessa iniciativa, desse novo projeto é algo que até pouco tempo não imaginava, né? Eu me sinto, digamos assim, até mais importante na minha função, em participar de um novo projeto desse tipo. As ações de engajamento comunitário do WMP não envolvem apenas informar a população sobre o método Wolbachia e seus processos. Nós também levamos atividades com ciência, falando de saúde, falando de educação, prevenção das arboviroses, métodos de controle do vetor, além, obviamente, do método Wolbachia. Lembrando que ele é uma alternativa complementar ao combate dessas doenças, né? Todos nós, governos e sociedade, temos que continuar combatendo também o mosquito Aedes aegypti. Eu apoio o WMP e a gente decidiu fazer essa parceria, né, para trabalhar juntos aqui dentro da comunidade, pela importância do projeto, né, que já foi aplicado em outros países, que deu certo, né, conseguiu controlar, conseguiu diminuir, né, o número de mosquitos infectados, que a Wolbachia veio para contribuir para a comunidade. É um privilégio para a gente também, é um trabalho que a gente já faria tendo ou não essa parceria, porque a gente tem interesse disso, né, de divulgar e de diminuir esses tipos de doenças dentro da nossa comunidade. O engajamento comunitário é realizado por meio de 3 principais frentes: saúde, educação e apoiadores locais, tendo como princípios o diálogo, o respeito, a transparência e o envolvimento da população. No nosso atual modelo de implementação, nós contamos com grandes parceiros nos territórios. Além da Fiocruz, que conduz o projeto aqui no Brasil, contamos com o Ministério da Saúde, que é o principal financiador, e nos estados e municípios contamos com os governos locais, como secretarias estaduais de saúde e secretarias municipais da saúde, envolvendo também outras áreas como educação e assistência social. Diferentemente do Rio de Janeiro e Niterói, onde a maioria da equipe era do WMP, hoje nós trabalhamos no modelo B, que a gente fala de descentralização das atividades para os parceiros nos municípios. Então, todas aquelas atividades que aqui no Rio de Janeiro e Niterói eram majoritariamente desenvolvidas pelos nossos colaboradores, hoje nós capacitamos os times locais, tanto da saúde, da educação, lideranças sociais, para fazerem com que o método Wolbachia seja divulgado no território e eles também façam as liberações dos mosquitos e o monitoramento, que é fazer aquela coleta dos mosquitos no campo para a gente saber como é que a Wolbachia está se estabelecendo no território. Além desses parceiros, que são geralmente parceiros dos governos, a gente conta com a parceria de associações, de empresas privadas, por exemplo, que fazem trabalhos educativos e sociais. Uma dessas frentes é composta pelas unidades de saúde e seus profissionais. Como eles são referências em saúde para as pessoas daquela localidade, o seu apoio é muito importante. Todo ano a gente aparece negativamente nas mídias sociais, principalmente por lira elevado. A gente está na expectativa que esse trabalho do Wolbachia venha nos ajudar, porque aqui na nossa região é uma região muito epidêmica
para dengue, chikungunya e também agora para o Zika, né? O método Wolbachia traz uma coisa bem inovadora, informações relacionadas ao vetor, que a gente já está habituado a ver com frequência, mas com o olhar de outros profissionais. Então a gente começou a olhar o Aedes, a olhar a importância do combate a esse vetor, mas também há uma ferramenta, há coisas inovadoras, há tecnologias inovadoras que ele consegue passar mais informação, abranger mais o seu leque de informação para o morador, que só antes era focado só, olha, evite isso, evite aquilo, a doença é isso, aquilo. O método Wolbachia representa para mim uma estratégia complementar e muito eficiente que vai nos auxiliar no controle da dengue, zika e chikungunya. Seria um método mais eficaz e que reduziria muito os custos no controle das arboviroses no estado. Essa estratégia, ela nos vislumbra justamente o que nós necessitávamos para preencher um vazio estratégico, porque nós sempre trabalhávamos com as mesmas estratégias. Na realidade, o método Wolbachia é muito importante, que vem somar, na realidade, as ações já desenvolvidas pelo município, né, pelos agentes de combate às endemias, né? E os estudos revelam, então, que há baixas incidências, onde o método Wolbachia é aplicado, era a ferramenta que nos faltava para fortalecer as nossas ações contra o mosquito Aedes aegypti. O município só vem a ganhar com essa estratégia. E aí, né, o que se espera, né, é que o mosquito, né, o volbito, ele venha tomar lugar, né, do vetor selvagem, e que a gente consiga, de fato, né, reduzir a incidência da doença aqui no município. Eu espero que essa bactériazinha do amor lá naquele mosquito erradique, acabe com essa doença. Outra frente de apoio para implantar o método Wolbachia é a educação e seus profissionais. Em conversa com os educadores, apresentamos conteúdos que podem se tornar atividades educativas. Assim, reforçamos os cuidados para combater as doenças transmitidas por mosquitos e promovemos a divulgação científica. Eles ficaram com uma ligação bem assim, de carinho mesmo, né, com o volbito. Eles não queriam nem que a gente dissesse, acompanharam as fases, mas não queriam que a gente dissesse que o volbito ia morrer, não. Eles queriam levar para casa e queriam ficar. Então, essa relação até de intimidade que eles tiveram com o mosquito, ficaram como se fosse um pet. Eu costumo dizer que era um pet para eles, o volbito. Então eu entendo que quando vem uma pesquisa científica, uma ação baseada, né, num estudo científico, isso é concreto para a vida das pessoas. Foi um ganho, sim, de aproximação do conhecimento científico da vida da comunidade. As disciplinas, elas se complementam, certo? Então, uma maneira da gente estudar também a parte de composição, composição de vírus, composição da bactéria, certo? É trazer os conteúdos que estão relacionados ao dia a dia, né, para a sala de aula. Eu acredito que essa iniciativa vai aproximar muitos jovens, acompanhar mais de perto algumas experiências e até de fazer algumas experiências científicas e passa a procurar leituras relacionadas a isso também. E nós do Pedagógico nos debruçamos e nos encantamos pela maneira com que ela nos apresentou o método Wolbachia. E esse protótipo, vamos dizer assim, ele é resultado do trabalho da nossa equipe de supervisão. A gente pensou, os nossos colegas, nós pensamos em utilizar recursos que os pais pudessem ter em casa, que fossem de fácil acesso e a gente pudesse construir algo concreto para que a criança pudesse assimilar, porque elas são extremamente visuais, né? Que esse mosquito amigo veio para fazer uma contribuição muito positiva, que é combater uma doença. Um outro mosquitinho que transmite doença. Esse não transmite, esse é um mosquito amigo. Ele transmite amor! Olá! Eu sou a professora Leila Tatiana e hoje eu vou mostrar para vocês a biofábrica do método Wolbachia, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Para mim, conhecer a biofábrica aqui de Campo Grande foi uma honra.
eu pude acompanhar todos os processos do desenvolvimento dos mosquitos. Eu vi que há um rigor científico, seriedade e um potencial enorme para auxiliar nessa questão de saúde pública das arboviroses em nosso país. Assim, esse conhecimento me deu mais respaldo científico para divulgar o método às pessoas ao meu redor, professores, estudantes, educadores no geral. Eu estou muito grata por participar desse momento. A realização desse projeto, na verdade, vai além do projeto científico, né? A realização de um sonho pessoal de trazer a parte científica, né? O método científico, a ciência, que eles acham que é uma coisa muito distante da realidade deles, e trazer isso para a escola, para eles verem que é possível, que eles são parte atuante nisso tudo. E vê-los assim engajados e contando e querendo fazer, às vezes até se atropelando dentro do laboratório, mas na tentativa de participar, de querer fazer. E, gente, não tem preço, né? Ver que eles estão felizes fazendo isso, e essa é a intenção. Fazer com que eles se sintam bem, que eles se sintam importantes dentro dessa metodologia toda. O DLO surge como um experimento científico capaz de sensibilizar os alunos e professores frente às questões de saúde e ambiente, e também com o objetivo de divulgar e aproximar os alunos das ciências. O DLO é um dispositivo de liberação de ovos e que é utilizado para a criação dos mosquitos no próprio local de soltura. Tipo assim, foi a melhor experiência que eu já fiz na vida. Além da saúde e da educação, fazemos parcerias com lideranças locais. Conversamos com pessoas importantes que moram nos bairros em que atuamos e que têm maior proximidade com os moradores. O apoio dessas pessoas valida a implementação do método Wolbachia na região. Dentre essas pessoas estão líderes religiosos, presidentes das associações de moradores, líderes comunitários, atores sociais, entre outros. O método Wolbachia faz parcerias com instituições sociais e atores sociais nas áreas em que a gente atua. Em Petrolina não foi diferente, a gente fez uma parceria muito legal com o Transforma Petrolina, que reúne diversas ONGs, e através dessas ONGs eles conseguiram fazer um link para a gente, para parceiros e lideranças sociais locais, e o que foi muito importante nos bairros onde a gente atua. Além deles, a CDL é uma grande parceira nossa, ela reúne os lojistas locais, né? E através dela a gente conseguiu uma conexão super legal com os meios de comunicação locais, principalmente as rádios, onde a gente pôde dar diversas entrevistas. Lembrando que a rádio para a Petrolina é um meio de comunicação muito forte que atinge muitas pessoas. Com isso a gente conseguiu chegar a mais pessoas ainda na comunidade. Eu gostei dessa experiência de levar a informação para a comunidade, de poder estar participando junto com vocês desse belo trabalho sobre o Volbito, né? Pô, bacana pra caramba. Mas disso, a gente também tem que fazer a nossa parte. Porque olha só, o ser humano tem que ajudar o outro, para não pegar dengue. E o mosquito chegou para reforçar mais ainda, ó. Então, no início, a gente teve até uma certa desconfiança de como assim a gente vai liberar mosquito, sendo que todos os agentes de combate a endemias do município, do estado, combateram as arboviroses através da eliminação do mosquito. Mas a partir do momento que eles conseguiram visualizar os resultados históricos que tem dos outros países, até mesmo no Brasil, os resultados de Niterói, o pessoal entendeu. E o engajamento comunitário tem mostrado a resposta disso. Bom, eu sou biólogo, nascido e criado em Campo Grande. Passei minha vida inteira aqui, fiz faculdade, mestrado na Universidade Federal. Fico muito orgulhoso de estar à frente desse projeto. Um projeto que lá em 2019 eu conheci num congresso em Belo Horizonte e fiquei encantado realmente com a ideia. E estar à frente disso, ver o trabalho sendo realizado, soltando os mosquitos, acompanhando desde a produção na biofábrica. Então isso tudo dá muito orgulho mesmo da minha profissão, da minha cidade, e Campo Grande sendo uma das pioneiras no Brasil, né, a receber esse método. Eu acho que o maior ganho que a gente tem com esse projeto, com o método, é a conscientização das pessoas. Elas aprendem mais sobre a doença, sobre o Aedes, e passam a ter uma consciência maior no cuidado, no dia a dia, sabe? Eu acho que o ponto positivo é fazer com que o meio acadêmico, que é o meio que eu faço parte, consiga enxergar uma aplicação da ciência na prática.
Então nós temos as igrejas, nós temos as escolas, nós temos igreja evangélica, igreja católica, temos centro espírita. Nós não escolhemos, nós queremos, aonde tiver gente, a gente vai divulgar o nosso projeto, né? Que foi para nós um presente muito grande. E eu só tenho que agradecer. Nós tivemos lá no laboratório do São Francisco, além da gente ver todo o procedimento, a gente teve um acesso e uma orientação bem suficiente para agora a gente poder até falar um pouco para as pessoas que não sabem nada a respeito, eles ficam um pouco mais instruídos e procurar fazer o que a gente vem fazendo. Como eu distribuo muito esse folhetinho, eu passo muito para as pessoas os cuidados que devemos tomar, né? E a importância da Wolbachia com o mosquito da dengue, mas ainda precisamos tomar muito cuidado. É o que eu passo para as pessoas. Então, é um método muito importante que vem nos ajudar para que a gente tenha uma diminuição dessa doença aqui na nossa cidade. E eu tenho certeza que com esse novo projeto, com esse projeto Wolbachia, nós vamos conseguir, eu não digo erradicar 100% a dengue, mas que a gente vai ter uma boa resposta nisso aí, eu acredito. E é esse projeto aí que nos traz essa esperança. E eu fico orgulhosa de fazer parte. Depois de todas essas etapas serem realizadas, precisamos acompanhar o estabelecimento dos volbitos nas áreas de liberação. Esse monitoramento é feito através de armadilhas instaladas em residências ou comércios de voluntários, ou utilizando a malha de ovitrampas do município. Os mosquitos e os ovos são enviados para laboratórios do método Wolbachia. A equipe do método Wolbachia procura parceiros e colaboradores que nós chamamos de anfitriões. São pessoas que recebem armadilha em sua residência ou no seu comércio. Nós temos muitos anfitriões que são engajados com o nosso projeto. Eu me lembro especificamente de um anfitrião no bairro de Tubiacanga. O senhor recebeu a armadilha em sua residência e quando chegou ao final do ciclo de monitoramento, para poder fazer a retirada, quando eu entrei em sua residência, ele falou que não queria entregar a armadilha porque ele gostava tanto do projeto que ele não queria perder esse vínculo com a Fiocruz. Não, eu me acho um colaborador, né? Porque desde o momento que você esteja fazendo uma coisa que vai favorecer não só aqui Tubiacanga, praticamente o Brasil inteiro, né? Então a melhor forma que tem é a gente colaborar e dar da gente, que eu acho que é um benefício muito grande para a população. É uma coisa que vai beneficiar todos nós, né? Quem já teve dengue, zika, chikungunya, ou até outras doenças que o mosquito, né, o Aedes aegypti, está transmitindo agora. Né? Eu sinto super bem de estar colaborando. Semanalmente, um técnico coleta os mosquitos capturados pelas armadilhas e encaminham para o laboratório. Já no caso das ovitrampas, os agentes da prefeitura fazem a coleta da paleta com ovos e enviam para a equipe do WMP Brasil analisar. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, eu atuo no setor de diagnóstico no WMP aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da nossa rotina aqui no laboratório. Atualmente nós utilizamos duas técnicas de biologia molecular, que é a técnica de qPCR, ou Real Time, e a técnica de LAMP. A primeira técnica nós utilizamos para identificação de Wolbachia nas nossas colônias matrizes. Uma vez que a gente identifica a Wolbachia nessas colônias, elas são responsáveis pela produção de ovos e posteriormente esses mosquitos são liberados em campo. Quando os mosquitos são liberados em campo, para a identificação de Wolbachia desses mosquitos, a gente utiliza outra técnica, que é a técnica chamada de LAMP. Essa técnica permite a identificação de Wolbachia nos mosquitos de campo e com isso a gente consegue direcionar os esforços de soltura e também acompanhar o estabelecimento da Wolbachia nos locais de liberação. Tem toda uma proposta natural e muito favorável para a sociedade, não só combatendo para que haja diminuição das doenças, mas principalmente educando e conscientizando a população. Olá, eu sou Carla, moro em Belo Horizonte, aqui no bairro São Gabriel. Eu sou uma anfitriã das armadilhas do método Wolbachia.
e ela captura os mosquitos aqui. Eu contribuo com a ciência, juntamente aí com a Fiocruz e a WMP, para combater aí a dengue, a zika, a chikungunya. Eu sou voluntária, eu sou anfitriã com muito orgulho. O método Wolbachia liberou a Aedes aegypti com Wolbachia pela primeira vez em 2011 em Cairns, cidade ao norte da Austrália. Lá, os mosquitos se estabeleceram e desde 2017 não são feitas novas liberações, o que mostra o caráter sustentável da iniciativa. No país, as ocorrências de dengue foram reduzidas em 96%. O método Wolbachia chegou ao Brasil no final de 2011 e início de 2012. Naquela época, nós precisávamos encontrar locais no Rio de Janeiro para validar essa estratégia aqui no Brasil. Foram estudados vários bairros no estado do Rio de Janeiro e nós chegamos em 2, Tubiacanga e Jurujuba. Nesses locais, são bairros pequenos, aqui próximos da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro e outro lá em Niterói. Lá a gente precisava liberar esses mosquitos e saber se esse mosquito era capaz de se estabelecer em campo. Então foram muitas perguntas científicas, vários pesquisadores envolvidos, até que se culminou em alguns trabalhos científicos publicados que mostraram para a gente que de fato funciona. É um trabalho que ele faz parte da minha carreira acadêmica, depois da minha carreira como gestor, né, quase toda a minha carreira profissional. Então eu pude acompanhar o projeto desde a sua implementação, do início da sua implementação aqui no Brasil, lá por volta do início de 2012. Eu estava terminando meu mestrado naquela época. O Luciano Moreira, que é o nosso coordenador no país desse método, ele foi da minha banca de mestrado. Então é muito trabalho duro, mas quando a gente chega no local e ouve tudo que a gente pôde ouvir nesse documentário aqui, né, dos nossos parceiros, das pessoas falando, é muito prazeroso. Na Indonésia, um estudo clínico randomizado controlado apontou que a liberação de Aedes aegypti com Wolbachia levou à redução de 77% dos casos de dengue e 86% das hospitalizações em comparação com áreas que não receberam o método. O método Wolbachia representa uma inovação na estratégia de prevenção e controle das arboviroses. E é uma inovação que é muito promissora. Nós estamos acompanhando, né, aqui em Niterói, a partir dos anos de 2015, do projeto piloto, e a partir de 2017, quando já começa a ampliação da Wolbachia, né, no nosso território, e a gente vem vendo, a partir de 2018, os impactos desse projeto. A gente, assim, aparentemente, ele tem uma eficácia extraordinária, porque em 2018 nós vimos casos de arbovirose em Niterói, nós tivemos um surto, mas nas áreas em que ainda não havia se instalado o projeto da Wolbachia. Então foi muito interessante esse ano para a gente já alertar, parece que está funcionando muito bem. A liberação dos mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia em Niterói, que começou com uma ação piloto em Jurujuba em 2015 e já cobriu cerca de 75% do território municipal, já surtiu efeitos. Dados apontam redução de cerca de 70% dos casos de dengue, 60% de chikungunya e 40% de zika nas áreas onde houve a intervenção entomológica. Nós estamos trabalhando há vários anos, desde 2012, com todos os preparativos. Hoje temos milhares de pessoas já protegidas com esse método. Eu acho que sim, seria muito interessante para outros municípios ter o projeto implantado, nesse sentido da redução de casos, né? Nós já temos dados preliminares do Brasil, inclusive foram publicados no jornal, na revista científica, mostrando o impacto do método Wolbachia aqui no Brasil, lá em Niterói. Os números mostram uma redução de cerca de 70% menos dengue acontecendo, cerca de 60% menos chikungunya e 37% menos zika nas áreas que receberam o programa na cidade de Niterói. São dados muito importantes que são corroborados com dados do exterior. Desde 2019,
nós tivemos uma expansão grande no Brasil, saímos do foco ali inicial Rio de Janeiro, Niterói, e fomos para outras cidades como Belo Horizonte, Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, e também em Petrolina, em Pernambuco. A ideia é ver o método Wolbachia se estabelecendo nos diversos biomas do Brasil. O nosso grande desejo é termos nos próximos 5 anos vários outros municípios participando do método. Eu queria agradecer todo o apoio que a gente tem dos municípios parceiros que a gente trabalha, as secretarias de saúde e de educação, os agentes de saúde que vão a campo dia a dia trabalhando com a gente, e mais importante também a população, a comunidade que nos abraçou, nos apoia e nos ajuda nesse processo, porque o método Wolbachia é complementar. Todas as ações de controle, redução de criadouros em casa devem continuar, para juntos a gente poder reduzir todo o impacto que as arboviroses causam na população, adoentando, deixando as pessoas doentes e também com possibilidade de morte. Eu apoio. 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 O Transforma Petrolina apoia o método Wolbachia.